O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, uma vez mais sejam todos bem-vindos, todos nós aqui reunidos na Basílica Santuário, que juntos participamos dessa Santa Eucaristia, e você, meu irmão, minha irmã, que sempre se conecta conosco, da sua casa, do seu trabalho, dos hospitais, enfim, de onde quer que você se encontre. Se faça igreja nesse momento, permitindo que essa Santa Eucaristia faça um milagre na sua vida a partir da multiplicação do pão, da comunhão do próprio corpo de Jesus, da comunhão da palavra, da condivisão da experiência que temos de seguimento de Jesus. Obrigado pelo seu acompanhamento. Irmãos e irmãs, hoje a mensagem do Evangelho ela é muito forte, né? Ela é muito avassaladora. Fala um pouco da postura de todos nós que seguimos Jesus. Uma postura às vezes muito baseada no legalismo, e tendo isso como fundamento, passar a olhar o outro, começar a perceber no outro uma limitação, ou uma dificuldade, ou uma falha, e trabalhar isso como conteúdo da minha fala, trabalhar isso como conteúdo do meu julgamento, de tentar organizar a vida do outro. E o Senhor fala no Santo Evangelho de hoje, irmãos e irmãs, que um cego não pode guiar outro cego, porque se um cego ousar guiar outro, todos os dois vão cair no buraco, todos os dois, porque o outro é cego. Irmãos e irmãs, isso, a mensagem do Evangelho de hoje é muito significativa para todos nós que seguimos Jesus, porque às vezes quando nós fazemos uma experiência determinada dentro da igreja, uma experiência seja em grupo de oração, seja no grupo de jovens, seja lá na pastoral familiar, no ECC, e às vezes imbuído disso, nós imaginamos que a gente já pode oferecer para alguém algum conteúdo de testemunho, né? E às vezes até com a fala da gente: olha, eu aprendi assim, então tem que ser dessa forma, assim, dessa maneira. E às vezes a gente se imbui de uma verdade que é fruto mais do superficial do que propriamente com a nossa história, com a nossa vida, com o nosso testemunho. E aqui Jesus critica. Cuidado na tentativa de ficar observando muito a vida do outro, porque tem uma trave aí que te impede. E às vezes, irmãos e irmãs, essa trave que é provocada pelo nosso egoísmo, pelo nosso fechamento, às vezes impede de enxergar a vida do outro com muito mais misericórdia, com muito mais cuidado, com muito mais com zelo, e não se responsabilizar por ela, porque quando você torna a vida do outro conteúdo da sua fala, isto é, julga o outro, você acaba assumindo a responsabilidade da vida do outro, porque para quem você fala, essa pessoa vai ser conhecida a partir da sua voz, a partir do argumento que você se utiliza. E Jesus chama a atenção nossa, irmãos e irmãs, hoje, chama a atenção nossa.
Irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho. Deixa-me tirar o cisco. Meus irmãos e irmãs, é necessário uma paradinha, uma reflexão maior sobre o que estamos fazendo da nossa vida cristã, para que o Senhor nos purifique de fato, nos cure de determinados comportamentos que não convêm, que não ajudam, que não edificam. Peçamos ao Senhor neste dia, que o Senhor purifique a nossa maneira de olhar o outro, a nossa maneira de falar do outro, porque, irmãos e irmãs, como discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, nós devemos agir como Jesus Cristo. Pedir um pouco a humildade, e o olhar misericordioso dele, o olhar misericordioso, e se reconhecer também limitado, e necessitado desse olhar misericordioso. Primeiro nós devemos fazer essa experiência da misericórdia, essa experiência de enxergar o outro com o olhar de Deus. Primeiro eu preciso fazer essa experiência, que às vezes nós mesmos não nos perdoamos por determinadas coisas que nós fizemos ou fazemos. Primeiro tem que deixar esse olhar misericordioso de Deus ser introduzido na minha vida. Depois, a partir desse olhar, começar a ajudar o outro. Por que não uma correção fraterna a partir de fato da nossa vida, a partir de fato do nosso testemunho? O santo de hoje, irmãos e irmãs, que celebramos, era um grande orador, São João Crisóstomo, tanto que era considerado boca de ouro, né? Pela pregação, pela oratória, pelo entusiasmo com que falava de Deus, mas com muita humildade, com muita simplicidade, que é um pouco a característica de Jesus, não é? Que é um pouco a característica de todos aqueles que seguem Jesus. O outro erra, o outro falha, mas não sou eu, irmãos e irmãs, o juiz desse irmão. Não sou eu, nem Deus. Ousaria afirmar, nem Deus, porque Deus age com misericórdia. E nós, a partir de quê? Em que nos fundamentamos para conceituar a vida do outro, pejorativar a vida de alguém? A partir de que fundamento? De Deus? Não. Do Evangelho? Não. Porque o Evangelho nos ensina que Deus é misericórdia. O Evangelho nos ensina que o outro tem um valor extraordinário, ainda falho, ainda pecador, mas ele tem um valor incalculável, porque também Deus morreu por ele na cruz. É esse o valor, meus irmãos e irmãs, que o Santo Evangelho quer nos ensinar hoje, de olhar para o outro com muito mais zelo, porque como ele também sou pecador, como ele também preciso desse olhar misericordioso, como ele também preciso crescer. Peçamos a Deus no dia de hoje a graça de podermos ser um pouco mais humilde, e a partir dessa humildade começar a olhar o outro com muito mais misericórdia. Aí sim nós seremos dignos de sermos chamados discípulos e missionários de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o outro errar, quando o outro pecar, apresente um Deus misericordioso. Não apresente um Deus juiz, não. Apresente um Deus de misericórdia. É o que nós precisamos, não é, irmãos? Até porque o pecado, ele provoca um peso tão grande na nossa vida, uma incapacidade de seguir Jesus. Por si só ele já é esse peso, e quando alguém vem ratificar isso com a fala, é mais ainda pesaroso, se torna muito mais pesaroso. Nós precisamos de gente que demonstre o quanto Deus nos ama, o quanto Deus é misericordioso, e não para enxergar nossas falhas. Tem que parar de tecer o conteúdo cristão, começar a difundir um Deus a partir do erro, a partir do pecado. Tem que parar de fazer isso. Para a gente falar do amor, tem que falar primeiro da falta de amor. Para a gente falar do perdão, tem que falar do pecado.
Não, meus irmãos. Vamos partir do discurso de que Deus é bom, de que Deus é amor, e é uma verdade revelada na própria palavra de Deus. Deus é amor. Partindo daí, a gente vai aprender o que deve ser feito, como a gente deve agir, como a gente deve se comportar. Não nos limitemos a falar de coisas negativas, e muito menos de pecado, porque ele é contagioso. Como diz o catecismo da nossa igreja, o catecismo da Igreja Católica, fala que o pecado ele contagia. Então não possibilite isso, nem pela sua fala, nem pela sua fala. Fale da misericórdia do Senhor. Fale de Deus que nos ama imensamente, que morreu por amor por nós e continua apostando nas nossas vidas, não obstante as nossas limitações. O Senhor insiste na gente, o Senhor insiste em querer buscar transformar a nossa vida. O Senhor ainda, a partir da sua misericórdia, acredita na gente. Acredita. E é um acreditar infinito. É um acreditar a partir da sua misericórdia. Coloquemos isso no nosso coração. Você que se sente pecador, você que se sente incapacitado, você que se sente maltratado pelo pecado, coloque isso no seu coração. Por maior que seja o seu erro, por maior que seja o seu pecado, ele é bem menor do que o amor de Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.